no capítulo 17, no versículo 30, no seu tempo missionário, falaremos sobre o tempo da ignorância que Deus não leva em contas, não leva em consideração. É o que Paulo desenvolve ali no final da sua mensagem, ali quando estava diante das autoridades atenienses, ali no Areópago, e apresentando o evangelho que ele vinha apresentando de forma informal. E um dia ele foi convidado a apresentar este evangelho de forma formal numa praça chamado Areópago, um lugar um lugar apropriado para apresentar ideias, para apresentar algum ensino. O Areópago fazia parte da vida dos atenienses e Paulo foi convidado para ali apresentar o que ele tinha, o que ele levou para a cidade, e então, sem medo, de forma corajosa, ele pôde apresentar ali o Evangelho do Senhor Jesus. Então, é nesta conclusão da mensagem de Paulo que eu quero ver com os irmãos, que eu quero falar hoje sobre o tempo da ignorância. Atos capítulo 17, versículo 30 diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Paulo está ali concluindo a sua mensagem, ele está quase fechando ali esse tempo de meditação. Nesse Areópago havia muita gente ali ouvindo Paulo, porque muita gente sabia que Paulo foi convidado para apresentar o evangelho ali no Areópago. Eu quero acreditar que estava ali quase a cidade inteira, porque os atenienses gostavam de ouvir novas ideias. Os atenienses tinham essa cultura de querer ouvir tinha esse costume de ouvir novas pessoas que acabavam de entrar na cidade. Então eu imagino o Areópago cheio de pessoas e Paulo sem medo, e Paulo sem receio, ele apresenta o Evangelho como um bom ministro que não tem do que se envergonhar. Ele apresenta o Evangelho e ele conclui a sua mensagem afirmando que diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu gostaria de dizer que existem dois tempos em que o homem viveu na ignorância. O primeiro diz respeito ao tempo antes da vinda do Messias ao mundo. Deus foi paciente e misericordioso para com o ser humano, para conosco, e podemos afirmar com toda clareza de que Deus, ele como sendo soberano, ele como sendo o Criador, ele como sendo o autor da salvação, ele sendo a pessoa que planeja a salvação, que outorga a salvação aos homens, ele teria acabado com a raça humana se ele quisesse. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, todo pecador merece a morte. A morte é consequência, é resultado de uma transgressão que houve na raça humana. Em todo lugar, se você visitar algum país e você observar que existe um cemitério naquele local, isso deve te lembrar de que houve uma transgressão da lei de Deus. Houve uma transgressão da ordem de Deus. E esses cemitérios existem hoje para nos mostrar que alguma coisa não está bem. Para nos mostrar, os cemitérios existem para nos mostrar que o ser humano pecou e como consequências e como seu pagamento, a morte entra.
na sua conta. Por isso que há cemitérios hoje. Por isso que as pessoas morrem hoje. Por isso que as pessoas, infelizmente, por isso que temos que deixar os nossos entes queridos, por isso que aquelas pessoas que nós amamos um dia irão nos deixar, porque nós pecamos, porque todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Senhor Jesus Cristo. Assim diz a palavra. Então, se Deus, nesse tempo da ignorância do ser humano, se Deus quisesse, ele teria acabado com a raça humana. Mas nós vemos que, apesar do salário do pecado ser a morte, nós vemos Deus agindo com graça, Deus agindo com misericórdias. Além de sermos eliminados, Deus envia seu Filho para morrer pelos pecados do mundo. Sendo assim, quem não crê nele está condenado. Deus colocou o Filho como juiz. A Bíblia diz que é o Paulo Paulo fala isso, que Deus colocou o Filho como juiz dos vivos e dos mortos. Então, tudo, tudo, tudo começa em Cristo Jesus. Já falei sobre isso, que Deus vai condenar os incrédulos por eles terem rejeitado a mensagem do Evangelho, e Deus salvará o pecador que se arrepende e volta através do Senhor Jesus, e volta para os braços do Pai através do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse que Ele é a porta, Ele é o caminho para o Pai, não existe um outro caminho para o Pai, e aqui nós vemos essa verdade. De certa forma, podemos dizer que o tempo da ignorância acabou. Agora a condenação está valendo. Agora a salvação está valendo. Desde o momento que o Senhor Jesus dá a sua vida na cruz, desde o momento que o Senhor Jesus vem a este mundo e prega o Evangelho, este tempo da ignorância chegou ao seu fim. E agora, o que sobra para aqueles que não creem no Senhor Jesus como Senhor Salvador é a condenação, e para aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é a vida eterna. Esse é o primeiro tempo da ignorância. Antes da chegada do Senhor Jesus neste mundo, o homem andou na ignorância, o homem andou sem a palavra de Deus, e Paulo diz que Deus não levou em conta esse tempo de ignorância. E Deus quer que o pecador se arrependa e abandone seus pecados e seja salvo. O segundo tempo da ignorância, posso assim dizer, é o tempo antes da chegada do missionário para qualquer povo. É provável que Paulo estava ali se referindo a este tempo. Os atenienses viviam na idolatria por falta de conhecimento sobre Deus, o Criador e seu plano de salvação. Com a pregação de Paulo ali, naquele momento no Areópago, ou então, desde o momento que Paulo começa ali a falar do Evangelho de forma informal, ali através do evangelismo por abordagem, desde o momento que Paulo começa a pregar o Evangelho de forma informal, através do evangelismo por abordagem, ele, antes de ser convocado para apresentar sua ideia no Areópago, Paulo ele apresentou o Evangelho para as pessoas que ele encontrava pelo caminho. Então, desde o momento que inicia esse tempo de abordagem dessas pessoas, o tempo de ignorância para os atenienses havia chegado ao seu fim. Então, os atenienses viviam na idolatria, eles não tinham conhecimento de Deus, não sabiam que existia um Deus que era o Criador do céu e da terra, e então, por falta desse conhecimento, o povo se entregou ali na idolatria. Mas com a pregação de Paulo, quando Paulo começa a pregar, agora eles estavam indesculpados.
culpados e condenados, apesar de que já estavam condenados. Lembra que eu disse que o tempo da ignorância acaba desde que o Senhor Jesus entrega a sua vida na cruz, o evangelho é anunciado a todos os homens. Esse tempo da ignorância acaba. Os homens são condenados quando se prega uma mensagem do evangelho e a pessoa não crê. Essa pessoa é condenada. Essa pessoa ficou sem desculpas. Mas o que acontece ali quando o Senhor Jesus dá a sua vida, ali o tempo da ignorância, de forma, podemos dizer, assim dizer, de forma a nível mundial, esse tempo da ignorância acabou, chegou ao seu fim. E então todos os seres humanos, eles são cobrados. O ser humano ele é cobrado a prestar contas. Os atenienses viviam essa realidade. Quando Paulo começa a pregar, o tempo da ignorância para eles acabou. E então eles precisam se arrepender dos seus pecados. Meus queridos irmãos, Deus foi paciente para com os atenienses. E Paulo diz que agora o próprio Deus notifica a todos os homens para que cheguem ao arrependimento. Eles precisavam se arrepender de seus pecados. Eles precisavam se esconder, se refugiar no Senhor Jesus. Seu tempo de ignorância havia acabado, seu saldo na conta havia acabado desde o momento que Paulo começa a pregar a mensagem do Evangelho. Desde o momento que eles ouviram o Evangelho, eles então se tornam indesculpáveis. Desde o momento que o missionário chega no campo e começa a apresentar o Senhor Jesus, esse segundo tempo da ignorância acabou para eles. Até porque o capítulo 1 de Romanos, Paulo nos fala que o ser humano, por natureza, está condenado. Ele nasce condenado, porque Paulo diz que, tendo conhecimento de Deus, diz que o universo proclama, o universo em si mostra que existe um Criador. E Paulo diz que essas pessoas, conhecendo a Deus, essas pessoas ignoram essa verdade. Quando nós pegamos um computador, ali no computador está a marca que fez esse computador. Está a empresa que fez esse computador. Quando pegamos o celular já vem com a marca da empresa que fez. Qualquer coisa que é feito hoje, vem o nome ali embaixo, para mostrar que alguém fez isso. E o mundo em si proclama a glória do Criador. As estrelas que saem pela noite, a lua fazendo seu percurso, o sol fazendo seu percurso todos os dias, mostrando que existe o Criador. Claro, nós falamos que só isso o homem não pode conhecer o Senhor Jesus. Mesmo assim, ele está condenado. Porque a soberania de Deus explica tudo. Deus é soberano. Quando se diz Deus é soberano, não é aquela pessoa soberana que sai quebrando tudo que vem pela sua frente. Deus, ele guarda a sua natureza, Deus zela pelo seu nome. Então, ele não é essa pessoa que sai quebrando tudo que vem na sua frente. Mas ele é um Deus soberano. Quando eu falo que Deus é soberano, eu estou querendo dizer que tem coisas que só ele pode explicar. Eu não sou capaz de explicar. A Bíblia diz que, por natureza, o homem está condenado. Então, por isso que aqui vem um encorajamento para os missionários que não se desanimem, preguemos a palavra do Senhor, preguemos o Evangelho para que esse povo fique sem desculpas. E aqueles que ouviram várias vezes o Evangelho, em algum momento eles pensam que eles vão apresentar algumas desculpas diante de Deus, mas a notícia é que
eles são condenados por ignorarem a mensagem do missionário. E Paulo diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância antes da chegada do missionário, até que o tipo de castigo não seria tão dura quanto depois de eles terem ouvido a mensagem do Evangelho. E nós sabemos que o tribunal, ali em Apocalipse, capítulo 20, o grande trono branco, os livros que são abertos ali mostrarão a tamanha transgressão de cada um. Apesar de que todos estão condenados, cada um receberá ali um nível de punição diferente. Então, antes do missionário chegar no campo, o homem já está condenado. Depois que o missionário chegar lá, ele também é condenado. E principalmente quando ele ignora a mensagem, aí piora a sua situação. Sabe, quando alguém está condenado e ele aumenta essa condenação, é o que acontece aqui nesse tempo da ignorância. Irmãos, Deus foi paciente para com os atenienses. Deus foi paciente para conosco. E Deus continua paciente para com a humanidade. Como nosso irmão Pedro fala, que Deus não tarda como alguns afirmam. Pelo contrário, Deus não deseja a morte de ninguém. Deus espera que todos se arrependam e creia no Senhor Jesus como Senhor Salvador. Irmãos, você que está ouvindo, se não entregou a sua vida, se ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se ainda não reconheceu que o Senhor Jesus é o único caminho para Deus, hoje está aqui mais uma vez. O seu tempo de ignorância está aqui acabando e você não tem desculpa diante do Pai. Mas a condenação é ainda mais severa quando se sabe que a pessoa soube como se livrar e não se livrou. A atitude de Deus é não levar em conta o tempo da ignorância dos homens, estar relacionados com seus atributos como o amor, longanimidade, paciência, compaixão, misericórdias. Que mais? A lista segue. Alguns versículos da Bíblia nos sustentam essa ideia da demora de Deus em punir o homem. A Bíblia nos traz alguns versículos que falam sobre esse tempo em que Deus é paciente, esse tempo em que Deus demora em punir o ser humano. Quando nós lemos Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 a 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que bênção! Que bênção! Misericórdia de Deus se renovando cada manhã. Imagine todas as manhãs você acorda e você tem no seu saldo as misericórdias do Senhor. Todas as manhãs. As misericórdias do Senhor sobre o seu pecado, sobre suas falhas. E Deus sendo paciente. Que maravilha! Que maravilhoso é o nosso Deus! Suas misericórdias, todas as manhãs, estão sobre nossas vidas. E diz que as suas misericórdias se renovam. E é o motivo de nós não sermos consumidos. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém. Diz o Senhor Deus. Convertei-vos e vivei. Deus não tem o prazer na morte de ninguém. Aos incrédulos, Ele está dando tempo. Em breve ele virá buscar a sua igreja. E aí os incrédulos que ainda permanecem na sua incredulidade, não terá mais saída para eles. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz assim: Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se arrependa do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haver de morrer, ó casa de Israel? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Salmos 86, 15, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. 2 Coríntios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Nosso Deus é incrível, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é um Deus compassivo. No versículo 31, diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O mundo inteiro está aguardando o julgamento. O julgamento nunca mais visto na história da humanidade. A Bíblia chama desse julgamento de grande trono branco. Esse julgamento está ali em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Apesar da história da humanidade ter mostrado o juízo de Deus de diferentes maneiras aos homens, nós vemos ali quando Lúcifer é expulso da presença de Deus, apesar do juízo de Deus ter se manifestado naquela ocasião, e nós vemos também quando Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, nós vemos ali o dilúvio na época de Noé, nós vemos também o juízo de Deus, a confusão das línguas na Torre de Babel, até mesmo ali vemos o juízo de Deus, Sodoma e Gomorra, quando aquela chuva de fogo, enxofre, acaba com a cidade, vemos o juízo de Deus, a praga do Egito, a abertura do Mar Vermelho, e quando Deus fecha o mar e mata ali a tropa do Egito, a matança dos inconformados, no tempo quando Israel estava ali no deserto, rumo à Terra Prometida. Apesar de Deus ter mostrado o seu juízo nesse tempo, nessas ocasiões, este último castigo para a humanidade será de uma forma universal. O juiz será o próprio Deus. A causa ali que será julgado é a rejeição do Senhor Jesus, que esse povo será por causa desse povo ter rejeitado o Senhor Jesus como Senhor Salvador. E Paulo diz que o varão que Deus colocou e confiou para trazer a salvação ao mundo. Então, todos que não creem no sacrifício de Jesus na cruz, o resultado já foi divulgado. Estão condenados. Enquanto acontece o julgamento dos incrédulos, os que se purificaram no sangue do Cordeiro estarão festejando junto com Cristo nas bodas do Cordeiro. A estes, a Bíblia diz que já passaram da morte para a vida, ali 1 João capítulo 3, versículo 14. Desde o dia que reconhecemos nossos pecados, confessamos e confiamos no sacrifício do Senhor Jesus, a ressurreição é a chave que muda e mudou o destino de todos aqueles que nele confiam. No versículo 33, 34, nós vemos que quando ouviram falar da ressurreição, no versículo 32, 34, diz que quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disto, te ouviremos outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Infelizmente, alguns dos atenienses adiaram sua decisão. A resposta que o Evangelho exige dos ouvintes não é uma mensagem para amanhã, não é uma mensagem para depois de amanhã. A mensagem do Evangelho exige uma resposta para hoje e agora. A resposta do Evangelho, a resposta que os homens devem dar ao Evangelho é para hoje. É uma resposta que não deve ser adiada para outro dia, como os atenienses. Alguns adiaram e disseram: queremos te ouvir na próxima ocasião. O tempo da salvação é hoje, não amanhã.
Este grupo apresentou desculpas como outra ocasião, mas na verdade a mensagem que eles transmitiram foi: não queremos, não queremos ouvir-te mais. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. A morte chega a qualquer hora. A morte chega a qualquer hora. E depois da morte não tem mais como mudar o destino. Hoje é o tempo da salvação. E o tempo da ignorância acabou. O que isso implica para os missionários? Isso implica que precisamos pregar o Evangelho. E aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus, isso implica que você não tem mais desculpas. Que Deus nos abençoe.